Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está em Marcos, capítulo 14 e versículo 72, que nos diz assim: E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Hoje o tema da palavra é lidando com o fracasso. Como muitas pessoas enfrentam o fracasso de forma diferente. Algumas se rendem ao fracasso, outras enfrentam o fracasso. Mas nós vamos ver aqui a diferença de Pedro e Judas. Ambos traíram e negaram a Jesus. Nós vamos ver que Judas ele vai vender Jesus, ele vai trair Jesus. E Pedro vai negar Jesus em palavras, em atitudes, em um posicionamento. E nós vamos ver que qual é a diferença da maneira que os dois lidaram com o fracasso. Nós vamos ver que Judas, ele não aguentou o fracasso e enforcou-se. E nós vamos ver que Pedro, ele emocionalmente desfeito, ele chorou. Nós vamos ver que Judas, ele tomou o castigo em suas próprias mãos. Nós vamos ver que Pedro, com o tempo, ele confiou no perdão de Cristo. Um pôs o fim à vida e o outro pôs fim à vida antiga e começou de novo. Olha a diferença. Enquanto um pôs fim à vida, o outro ele vai colocar um fim à antiga maneira de viver. Nós vamos ver que no versículo a palavra vai nos dizer: e caindo em si, desatou a chorar. A atitude que Pedro teve de negar Jesus, podemos dizer que ele estava fora de si. Porque quando ele teve consciência, Pedro ele vai fazer o quê? Ele vai desatar em choro. E nós vamos ver que Pedro, ele era deveras a pedra, mas uma pedra que se rachava mais tarde. Nós vamos ver que Cristo atingiu o íntimo de Pedro, dando a ele uma nova comissão. Como um homem quebrado, Pedro recebeu a graça de Deus. Pedro, ele deixou ser moldado pela sua falha, pelo seu pecado. Ele teve consciência, ele se arrependeu, ele passou por uma metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. E nós vamos ver que Pedro ele alcançou a graça. E nós vamos ver ainda que como ele lidou com o fracasso. Então, através da autocondenação, Judas ele se enforca lentamente no remorso que cresce até transformar em ódio de si mesmo. Porque aí vem a pergunta que Judas ele se fez para ele cometer tamanha atrocidade com as próprias mãos. E nós vamos ver que a pergunta que ele fazia para si, creio eu, que ele perguntava: por que é que eu fui fazer isso? Como é que eu pude fazer isso? E nós vamos ver
que a resposta foi fracasso. Nós vamos ver o valor quando nós cremos no perdão de Deus. Nós vamos ver que o perdão, ele é profundo. A mais profunda compreensão do amor de Deus para com as nossas vidas. Então nós vamos ver que o que é que você falhou, que você errou, que você fracassou e que você não consegue compreender quão tamanho e grande e profundo é o amor de Deus que lhe perdoa você. E nós vamos ver que Judas, ele não compreendeu a profundidade que o amor de Deus o perdoaria. Porque nós vamos ver que Jesus vai chamar ele de amigo. Aqui nós vamos ver que Pedro, ele vai ter a compreensão do perdão de Jesus. E quando Pedro, ele cai em si e ele chora, ele tem a compreensão. E ele decide confiar. Então o perdão é um novo começo de encontrar-se apenas à distância de uma oração. Nós vamos ver que uma vida em Cristo é uma sucessão de novos começos. Uma vida em Cristo é uma sucessão de novos começos. Porque não começar de novo hoje. Se você fracassou, por que você não começar de novo hoje? Nada impede de você começar de novo hoje. E nós vamos ver que em João capítulo 21 e versículo 7 vai nos dizer o encontro de Jesus com Pedro, e vai nos dizer: disse-lhes Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Nós vamos ver aqui que ele compreendeu a profundidade do seu erro e deixou ser moldado, deixou ser lapidado pelas mãos de Jesus. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele vai colocar para Pedro o propósito claro. Ele vai se entristecer, nós vamos ver que Pedro, ele vai se entristecer porque Jesus pergunta para ele 3 vezes. Cada vez que Jesus pergunta, nós vamos ver que vai trazer a consciência de Pedro a resposta. E nós vamos ver que Pedro, ele vai se entristecer e ele vai dizer, Senhor, tu o sabes de tudo, sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro precisava passar por esse processo para ser moldado, para compreender a grandeza e o poder de Deus, que as nossas falhas não vão além do amor de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando nós passamos pelo processo de arrependimento, há uma recompensa. Pensamento para o dia.
Não continue a fazer as mesmas coisas se não está gostando dos resultados. Porque se insistir a fazer a mesma coisa, terá o mesmo resultado. Somente o amor de Deus, Ele perdoa as nossas falhas e usa as nossas falhas para nos moldar. Por isso, temos que ter clareza e compreensão de quão profundo é o amor de Deus, para que nós, em meio aos nossos fracassos, não venhamos a desonrar o nome de Jesus em nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te damos graças por esse dia. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar. Também cada fracasso ao qual o Senhor nos permitiu viver, para que tenhamos experiência, para que possamos confiar em Ti, para que possamos depender de Ti. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, na nossa família e através de nós. Que nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.